Salve galera, tudo certo? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe, da equipe de cirurgia do Med Grupo, e olha só o que a gente preparou essa semana. Nos últimos tempos a gente tem recebido muitas mensagens, em especial nas duas últimas semanas, não só dos nossos alunos, como de ex-alunos, residentes, de tudo quanto é lugar do país, em especial para mim e para o Rodrigo, que somos da cirurgia, chega muito da parte cirúrgica. Pessoal perguntando, poxa, Felipe, você conhece alguma recomendação formal? Existem recomendações formais das sociedades cirúrgicas, do CBC? Porque a nossa vida mudou muito. Tem residente que não está nem operando mais, foi totalmente deslocado para o atendimento do Covid. Tem gente que está operando, mas com o dia a dia totalmente diferente. Então, tem algo formal já? Sim, gente, tem algo formal, em especial no CBC. Se você entrar no site, procurar lá na revista do CBC, você vai encontrar notas técnicas. Já existem 4 notas técnicas publicadas, sem falar em múltiplas, diversas recomendações de todas as sociedades cirúrgicas do nosso meio, todas as sociedades do Brasil. E aí o que eu e o Rodrigo fizemos? Reunimos todas essas recomendações, notas técnicas, e dividimos em 2 aulas para poder organizar tudo isso que tem de novidade e facilitar um pouco a sua vida. Combinado? Então vamos lá. Fiz o seguinte, comecei logo nessa primeira aula colocando a primeira nota técnica, o primeiro artiguinho que liberaram, que foi dia 23 de março, como você está vendo aí, pelo CBC. O que esse artigo, o que essa nota técnica colocava para a gente? Cirurgiões e a pandemia do Covid. Basicamente, ele só dava as caras, surgia, falou assim, nós estamos sabendo que está tendo uma infecção, quais são as recomendações iniciais? E aí, de cara, uma que mudou totalmente a nossa vida. Cirurgias eletivas agora devem ser reagendadas, ou melhor, adiadas. E o motivo muita gente sabe, aliás, a maioria das pessoas já sabe. A gente tem que direcionar os nossos recursos todos para o atendimento dessa pandemia. Não só em questão de leito, mas também vaga do CTI, ventilador, que a gente sabe, a grande maioria das cirurgias a gente utiliza ventilador mecânico, equipe em si também vai ser deslocada. Então, até para um direcionamento de fluxo, essa medida foi importante. Só que muita gente confunde achando que é só por isso. E não é só por isso, cara. Cirurgia eletiva tem que ser reagendada também por conta de segurança do nosso paciente. E aí eu fiz questão de separar 2 artigos citados por essa nota técnica, esse primeiro que é americano e esse segundo chinês, que falam justamente de complicações pós-operatórias em pacientes assintomáticos, porém Covid positivo. Esse segundo aqui é o mais interessante, é chinês. Ele reuniu um N de 34 pacientes totalmente assintomáticos que realizariam cirurgias eletivas não complicadas. E aí depois, no pós-operatório, descobriu-se que eles eram Covid positivo. Pois bem, chuta qual foi a taxa de complicação desses pacientes? 100%. Todos os pacientes, todos os 34 pacientes desenvolveram pneumonia no pós-operatório imediato. Então, cara, pneumonia é uma complicação potencialmente fatal. Então não é só para direcionar recursos nossos, não é só para disponibilizar leito de CTI, não é isso. É também para proteger o nosso paciente, que porventura pode ter uma complicação que pode ser até fatal. Tá? Então, quero que você entenda esse conceito. Além disso, o que essa primeira recomendação falava? Só o basicão. Falava que tinha que organizar as urgências para o tratamento do Covid e também limitava visitas, além de estimular a telemedicina. Só um basicão. Falava que tinha que traçar um plano de urgência, mas não explicava como. Falava que os cirurgiões tinham que se cuidar, tinham que ter cuidado nos procedimentos cirúrgicos, por exemplo, via aérea cirúrgica, videolaparoscopia, que aumentava a exposição de toda a equipe cirúrgica a partículas virais, mas não explicava como, e a gente nem esperava que logo na primeira nota técnica eles fizessem isso. Pois bem, alguns dias depois, na verdade uma semana depois, surgiu um novo artigo justamente para especificar essas recomendações para a gente se cuidar. E o primeiro deles foi falando da via aérea cirúrgica, foi publicado em 1º de abril, dia da mentira, mas aqui não tem nada de mentira. Basicamente, o que ele falava, olha só o artigo para a gente, alternativas para o estabelecimento de via aérea cirúrgica durante a pandemia do Covid. Você me pergunta, poxa Felipe, eu já sei, já vi com o Bernardo, na aula anterior, que preferencialmente que a gente deve evitar via métodos não invasivos, pressão positiva, que só aumenta a difusão de aerossol, e eu tenho que preferir a intubação orotraqueal. Beleza.
Mas aí, cara, a gente tem que levar outras coisas em consideração também. Por quê? Qual que é o problema aqui de toda e qualquer via aérea, não necessariamente cirúrgica? Difusão de aerossol. Qual que é a nossa preocupação maior? A proteção da nossa equipe. Claro, além da proteção do nosso paciente, mas aqui admitindo que a gente já tem um paciente que é Covid positivo. Beleza. Quais são os procedimentos que sabidamente são de alto risco? Você já sabe disso, né? Todos de ventilação não invasiva, né? Pressão positiva, máscara facial, o pessoal do sul chama de névoa úmida, né? Dispositivos supraglóticos, estão combi tubo, máscara laríngea. A gente está evitando esse tipo de método. Agora, tudo em cima da intubação orotraqueal, que vai ter um risco aí um pouco menor. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: e para aquele paciente que você sabe que ele tem indicação de uma via aérea definitiva, porém uma via aérea definitiva cirúrgica? Eu vou fazer a via aérea cirúrgica? Quer dizer, eu tenho uma alternativa que não realizar a via aérea cirúrgica? E se não tiver outra alternativa e eu tiver que realizar tanto uma traque quanto uma crico, quais são as recomendações que eu devo seguir para poder me proteger e proteger toda a minha equipe? Existem algumas? Sim, existem algumas. E essa segunda nota técnica deixou isso muito claro para a gente e é bem bacana. Olha só, primeiro vamos colocar aqui questão de traqueostomia eletiva. Gente, traqueostomia eletiva, como o próprio nome fala, é eletiva. Então você tem que ter todo cuidado, né? Normalmente, em quem que a gente faz traqueostomia eletiva? Normalmente, é naquele paciente que já está internado em UTI, CTI há mais de uma semana, né? Isso varia de 2, 7, 10 dias, mas em geral, indo para os seus 10 dias, né? Que está com muito tempo de tubo, e aí a gente acaba indicando a traqueostomia até para proteger, facilitar o toalete, que a gente chama da via aérea dele. Pois bem, só que agora a gente está em plena pandemia. E aí, se você se expõe a fazer uma traqueostomia eletiva, um procedimento que é totalmente eletivo, você também está se expondo a partículas virais. Será que eu não poderia deixar esse paciente com intubação orotraqueal? Ou será que não? Vale a pena fazer a traqueostomia e tem algum método para me proteger? Bem, o que esse artigo coloca para a gente? Primeira coisa, paciente que vai ser eletivo, ele tem que ser testado para Covid-19. Ponto. Antes do procedimento. Isso não tem que discutir. Além disso, todo e qualquer procedimento cirúrgico, isso não vale nem só para via aérea cirúrgica, tá? É todo e qualquer procedimento. Ele tem que ser. A nota técnica não é macete que eu estou criando aqui, não. A nota técnica coloca isso. Ele tem que ser. O que é ser? São siglas para você lembrar que todo procedimento tem que ser seguro, E de exato e R de rápido, o mais rápido possível. Tá? Sempre pensar nisso. Pessoal reduzido na sala para a gente diminuir o risco aí, a exposição da nossa equipe a partículas virais, e a paramentação tem que ser especial. Isso aqui serve para todo e qualquer procedimento cirúrgico. Agora, entrando um pouco mais, se especificando um pouco mais nessas medidas aqui que eu coloquei. Testagem do paciente para Covid. Tem que sempre ocorrer? Tem sempre que ocorrer. Mas aí você me pergunta, Felipe, quanto tempo antes? 2 semanas, será que seria bacana? Eu vou testar o paciente 14 dias antes. Com tanta antecedência assim não é legal. Por que não é legal? Porque, poxa, beleza, digamos que ele deu negativo. Pode ser que nesses 14 dias que faltam para o procedimento, o paciente ele entre em contato com partícula viral e aí ele vai desenvolver a doença. Quer dizer, o teste não valeu de nada. Felipe, posso fazer no dia da cirurgia? Até pode. O teste ele é rápido, mas não é tão rápido assim, né? Ele demora um tempo para sair. Então, qual que é o tempo ideal? Né? Equilíbrio. 2 dias. Você vai fazer o teste para Covid 2 dias antes do ato operatório. É isso que a gente recomenda aí. Não só para traqueostomia eletiva, tá? Para toda e qualquer cirurgia é o que a gente está realizando. Paramentação especial, isso você já sabe. Mas o que é paramentação especial? Máscara N95, né? Tem gente até na rua andando com ela. Se você, né, você que é profissional de saúde, tem que utilizar também, é claro. Face shield, uma barreira mecânica para proteger, né, de gotículas, sangue que voa também durante procedimentos. E um muito interessante que eu encontrei aqui nessa nota técnica, 2 luvas, tá, gente? E aí você me pergunta, poxa, mas para que 2 luvas? É só pela questão do furo, né? Se uma tiver furada, a outra protege? Não é só pela questão do furo. Né? A gente identificou que o momento de maior risco de contaminação é quando você está tirando a luva. Né? Porque imagina só, você está com as 2 mãos contaminadas com a luva. Aí você vai usar essa mão aqui para puxar uma luva. Cara, pode ser que essa mão que está totalmente contaminada esbarre aqui, ó, esbarrou.
E um reflexo muito comum, acredita em mim, né, logo depois que você está tirando a luva, é coçar o rosto. Porque, poxa, você está o tempo inteiro no procedimento, às vezes com uma coceira, né, incomodado ali, só que você não pode botar a mão no rosto, né, porque você está estéreo. E aí, logo que você tira a luva, você quer coçar. Você imagina, você se contaminou, coçou, já foi o suficiente ali para você adquirir a infecção. Então, o que o pessoal faz? 2 luvas, retira as 2, e aí depois, quando você retirar de baixo, ela vai estar com uma carga de contaminação muito menor. Então, é mais difícil você se contaminar dessa forma. Tudo bem? Então, sempre 2 luvas. Terceiro lugar, muito cuidado com o balonete. Se a gente já tinha que ter antes cuidado com o balonete, tem que testar o balonete antes de introduzir a cânula, né, o traqueóstomo, como você quiser chamar. Agora você tem que ter mais ainda. Por quê? Porque balonete que está furado, ele vai permitir vazamento de ar pela traqueostomia. E isso vai aumentar a exposição, né, de toda a equipe à exposição de partículas virais. Além disso, traqueóstomos fenestrados não são indicados. Felipe, nunca vi um traqueóstomo fenestrado na minha vida. Tudo bem, não é tão comum assim, tá? Mas a recomendação é que você evite, só para você conhecer, trouxe uma foto aqui, os 2 primeiros são fenestrados. Primeiro com fenestras menores, segundo com uma fenestra maior. A ideia é, evite esses 2 primeiros, prefira esse último aí que é não fenestrado. Última dica muito interessante, aliás, penúltima dica. Sempre que você for introduzir o traqueóstomo, quando você faz aquela incisão da traqueia para introduzir, o que a gente normalmente faz? Você pede para quem está te ajudando recuar o tubo, não é verdade? Você, recua o tubo aí. Por quê? Porque ele recuando o tubo, você garante que na incisão da traqueia você não vai perfurar o tubo, né? Não vai ter aquela barreira mecânica te atrapalhando. E mais, quando você faz a incisão na traqueia e o tubo está recuado, ele está jogando ar, ele está ventilando ainda, né? Em geral a gente não interrompe a ventilação. E aí quando você entra na luz da traqueia, você encontra aquelas bolinhas, aquele ar saindo, né? Isso serve para guiar o seu procedimento. Só qual que é o problema? Agora não é mais interessante você deixar o ar ficar vazando. Então olha só que manobra interessante que essa nota técnica cita para você se proteger na hora de uma traqueostomia. Ao invés de você recuar o tubo, avança o tubo. Né, avança o tubo e faz a incisão na traqueia, a janela traqueal, com o tubo ali mesmo. Ah, mas eu não vou ver o arzinho saindo. Tudo bem, você não quer mais ver, nesse momento de pandemia, o arzinho saindo. Porque aí você se protege, né? Evita que gás vaze nesse momento. E aí depois que você fizer a incisão, com o tubo lá embaixo, né? Deixa ele lá embaixo, até seletivado se for o caso. Fez a incisão, agora o que a gente vai fazer? Você vai interromper a ventilação, desinsuflar o cuff, tem que ser nessa ordem, para o gás não escapar. Interrompe a ventilação, desinsufla o cuff, introduz a cânula, né, recua um pouquinho o tubo, agora, né, porque tem que passar a cânula, introduz a cânula, né, ideal, passa uma xilocaína ali para ela poder entrar com mais facilidade. Depois de introduzir a cânula, já insufla o balonete rápido para não ter escape aéreo ali. Mesmo que você tome todas essas condutas, ainda assim você tem um risco de contaminação. Por quê? Porque quando você introduz a cânula na traqueia do paciente, é reflexo sair ar ali. E aí que esse ar, quando sai, ele vai sair pela própria cânula, vai tudo em você. Então, olha só que interessante, mais essa manobra aqui que a nossa nota técnica nos indica. Materiais que você vai precisar. Só isso daqui. Uma cânula, um extensor de cânula, que é essa mangueirinha que você está vendo aqui mais à sua direita, uma Kelly, pode ser uma longuete também, e uma seringa de 20. Só isso. Para que uma seringa de 20, Felipe? Só serve para você roubar essa pontinha preta dela, esse êmbolo. Porque você vai pegar o êmbolo, vai colocar na parte distal do extensor de cânula e já vai deixar a cânula, né, ou o traqueóstomo, como você quiser chamar, conectado no extensor. Repara, esse extensor não está conectado no ventilador, hein? Ele está solto. Está solto, uma ponta dele vai estar conectada na cânula de traqueostomia, a outra vai estar com uma tampinha, que é o êmbolo da seringa de 20. Para que isso? Para quando você introduzir a cânula, não vazar ar. Né? Isso é perfeito. E aí quando você introduzir, agora, né, você insuflou já o balonete, o que você tem que fazer? Conectar essa ponta distal no ventilador mecânico. Quando você tirar essa tampinha, vê se não é verdade, vai estar com pressão de ar ali dentro. Então pode ser que nesse microsegundo escape um pouquinho de ar também. Felipe, isso é uma grande exposição?
Não, não é uma grande exposição, mas dá para você evitar ela também. Como que você vai evitá-la? Vai pegar aquela Kelly e vai travar no seu extensor de cânula. Trava, tira a tampinha, conecta no ventilador e depois já retira a Kelly. Eu sei que você deve estar pensando, poxa Felipe, por que eu não já deixo a Kelly então desde o início para cima? Por que você precisa dessa tampinha aí? Muito simples, porque esse extensor de tubo, ele é de plástico. Né? E se você deixar uma Kelly desde o início do procedimento, pode ser que o procedimento demore. E aí a tendência é que ela já está quase rasgando ali o extensor. Né? A tendência é que se ela ficar muito tempo ali, ela pode rasgar, pode deformar o seu material. Então tem que deixar a Kelly o mínimo de tempo possível. Por isso você só vai colocar ela ali por alguns segundos. Né? O tempo de você, clampeou, tirou a tampinha, conectou no ventilador, já tira a Kelly. Tá? Para não danificar o seu material. Fechado? Feito isso, agora a gente vai conectar no ventilador mais um detalhe também, preferencialmente com um filtro HME ou um filtro EPA. Felipe, não sei o que é isso. Quem participa de cirurgia, até a galera da Nestev deve até conhecer um pouco melhor. Basicamente é isso aqui, esse filtrinho que a gente utiliza no conector, no extensor da cânula, para poder filtrar as partículas virais. Felipe, é 100% de certeza que esse filtro tira tudo? Não, não é 100% de certeza. Tem algum trabalho rolando sobre isso? Tem vários trabalhos, mas como você mesmo disse, ele está rolando. Então a gente ainda não tem certeza absoluta de que esse filtro é eficaz, mas é o que a gente tem e é o que a gente está utilizando para se proteger. Fechado? Então basicamente para TQT eletiva era isso que a gente tinha. Agora, e se for uma via aérea cirúrgica, emergência, crico ou tráqueo de emergência, o que a gente vai fazer? Primeira recomendação que a gente tem aqui, evite ao máximo, tá? Evite ao máximo. Sabe aquele paciente que chega e a gente pensa, faz logo aí a crico de... Vou ficar tentando entubar muito não. Então, tenta um pouco mais, né? Tenta um pouco mais, porque a intubação ela te protege muito mais do que tentar uma via aérea cirúrgica. Porque repara, no momento da emergência, não dá para a gente tomar todos os cuidados que a gente consegue ter numa traqueostomia eletiva. Porque o paciente está morrendo, ele tem insuficiência respiratória. Então aqui tem que ser rápido. Você não vai conseguir ser rápido e se precaver, se proteger ao mesmo tempo numa via aérea cirúrgica. Então tenta ao máximo fazer a intubação orotraqueal. Não deu? Tudo bem. Evite também O2 em alto fluxo, porque isso aumenta a difusão de aerossol. Quem que vai fazer esse procedimento de emergência com grande exposição? É o médico novinho? É o R1? É o interno que nunca fez na vida? Não. Quem vai fazer vai ser o médico mais experiente da equipe. Felipe, mas eu tô lá no hospital só para aprender. Tá, cara. Olha só, a gente não está no momento mais propício para a educação, tá? A gente está numa pandemia. Depois que isso tudo acabar, você vai ter tempo para poder aprender isso melhor. Nesse momento, é o médico mais experiente que vai fazer. Quantas pessoas podem ficar ali? Também, mesma coisa, é o mínimo possível. Então não dá para você ficar ali, deixa eu ajudar, deixa eu assistir para eu aprender. Não é o momento ainda de educação, como eu estou te falando. É só o mínimo possível. É quem está fazendo o procedimento, um ajudante direto que fica ali afastando com os dois parabefes e um que a gente chama de ajudante, ou administrador de medicações. É a pessoa que está ali para bloquear o paciente, para ele poder não ficar se mexendo, ficar respirando, ventilando muito durante o procedimento. Enfim, uma pessoa para dar um suporte. 3 já está bom, não precisa mais do que isso. E aí é o seguinte, beleza, crico cirúrgica, ela pode ser fácil, pode ser difícil. E aí esse próprio artigo ele coloca para a gente aqui essa tabela, colocando 2 cenários possíveis. Um de procedimento cirúrgico fácil e o outro de procedimento cirúrgico difícil. O que seria o fácil? Quando você consegue palpar a membrana cricotireoide. O que é o difícil quando você não consegue palpar? E ele faz questão de colocar esse passo a passo aqui para a gente seguir. Na boa, não precisa decorar isso tudo não. Fiz um resumão só para você entender. O que você precisa pegar daqui? Tá difícil, ou seja, não consigo palpar a membrana cricotireoide? O que você vai fazer? Ao invés de uma incisão pequenininha, econômica, transversal, você vai fazer uma incisão longitudinal ampla. Para quê? Para você identificar primeiro a membrana cricotireoide. Ela pode estar mais para cima, pode estar mais para baixo, você não sabe. Então faz uma incisão longitudinal para você não ter que ficar toda hora ali aumentando sua incisão. Fez, com o seu dedo você vai fazer uma dissecção romba, vai identificar onde está, beleza, identificou a membrana, você faz uma incisão agora sim transversal,
como é o direcionamento dela, introduz sua cânula, está feita a sua criotireoidostomia cirúrgica. Agora, se você conseguiu palpar, beleza, você vai fazer a incisão na pele exatamente em cima da membrana, né? Lembrando que a gente sempre visa pequenas incisões para poder diminuir a exposição da nossa equipe. Fechado? Cirúrgico era isso, né? Agora de emergência, o que a gente tem agora? Cuidados pós-traqueostomia. O que a gente tem aqui para o paciente? Posso trocar a cânula? Né? Sabe aquele paciente que já está com a cânula 14 dias, 10 dias? Vamos trocar? Bora botar uma metálica aí para ele, né? De repente ir embora? Ou, poxa, a 8 ficou muito grande. Vamos trocar? Vamos botar uma 7,5? Ou, não, botei uma 7,5, não tá tão legal. Vamos trocar para 8? Cara, não é o momento de você ficar trocando cânula, tá? Vamos evitar. Só vai trocar a cânula quando? Quando você tiver um teste negativo do paciente, ou seja, quando ele se curar para o Covid. Né? Se curou do Covid, beleza, agora sim a gente vai trocar a cânula, pode colocar uma metálica, ou pode ajustar a Portex, né? Não interessa, mas espera o teste negativo para você não se expor. Né? Lembra que a troca da cânula não tem sedação, então é um paciente que está com o reflexo da tosse aí totalmente livre. Então, quando trocar a cânula, ele vai tossir, vai vir tudo em cima de você. Evite esse momento, ok? Lembre-se sempre checar vazamento constante, não só do balonete, como do sistema como um todo. Isso a gente já deveria sempre fazer e a gente faz, mas essa nota técnica ela reforça essa conduta, porque sempre que vaza, aumenta a difusão de aerossóis. Lembrar de evitar as desconexões do circuito, né? Aquele cabo fica toda hora desconectando. A aspiração da via aérea, né? Aquela limpeza que a gente tem que fazer diariamente, não só médico, como enfermeiro, como toda a equipe de saúde que faz ali no cuidado com o paciente, lembra que tem que ser em sistema fechado para você poder se proteger também. E olha que interessante, digamos que você foi lá no quarto do paciente e fez um procedimento cirúrgico nele, né? Manipulou a via aérea, trocou a cânula e tudo mais. E agora tem que uma nova equipe entrar no quarto para fazer um outro procedimento, sei lá, de repente fazer higiene do paciente, ou até mesmo limpar essa região, né, titular drogas. Será que eu já posso entrar logo depois de ter manipulado a via aérea? Ou logo depois de ter realizado algum procedimento lá dentro? Não, você não pode entrar logo depois, porque as partículas virais elas ficam no ambiente por bastante tempo. Qual é o tempo seguro para a gente poder trocar, né, de equipes na sala? 20 em 20 minutos. Então, depois de você ter feito um procedimento no paciente, pode ser tudo, qualquer procedimento. Lembra de esperar 20 minutos para uma próxima equipe, né, entrar novamente, porque aí com esse tempo, né, todas as partículas virais já desceram e aí a exposição a aerossóis é bem menor. Combinado? Basicamente de via aérea cirúrgica, essa primeira nota técnica muito bacana era isso. E agora a gente cai para uma segunda área cirúrgica que a gente tem que se preocupar bastante, que é a videolaparoscopia. E existe uma nota técnica, na verdade, duas notas técnicas que falam justamente da videolaparoscopia. Que, entenda comigo, qual que é o grande problema da gente realizar cirurgia por vídeo no nosso paciente? Dispersão de aerossóis. Esse artigo coloca muito bem isso para a gente, na verdade, essa nota técnica. Por quê? Porque, olha só que interessante. Muita gente acha que a grande, né, forma de você... Na verdade é grande não, mas a única forma de você adquirir o Covid é pela via aérea pela via respiratória. E de fato é uma grande forma de você, né, adquirir essa infecção. Mas olha que interessante. A concentração de partículas virais no gás do pneumoperitônio, né, quando você está operando o paciente, ela é maior do que a quantidade de partículas que a gente tem na via aérea do paciente. Você acredita nisso? Cara, é muito concentrado. E a gente sabe que durante uma cirurgia videolaparoscópica, o tempo inteiro fica vazando gás. Né? É gás que sai do trocado porque a borrachinha está quebrada. Né? Aí você tira a câmera, abre a mangueirinha para poder desembaçar a câmera. E aí quando acaba a cirurgia você desinsufla tudo, joga tudo. E todo esse gás vai em você. É a equipe inteira sendo exposta a partículas virais. Então a gente começou a se perguntar, poxa, será que vale a pena mesmo eu operar o paciente por vídeo? Será que não é melhor nesse tempo de pandemia a gente fazer uma cirurgia aberta, convencional? Muito se discutiu e a conclusão que o pessoal chegou é a seguinte: não,
vale a pena ainda o vídeo, né? Os benefícios que a videolaparoscopia traz para o nosso paciente ainda compensam os riscos de infecção de toda a nossa equipe, tá? Então, ainda é preferido a videolaparoscopia, isso já é um fato, não tem mais o que discutir, porém, né, com algumas medidas para você se proteger, né? Não é continuar fazendo videolaparoscopia como a gente faz. E aí algumas recomendações muito interessantes que o CBC colocou para a gente falam a seguinte coisa. Primeiro, preparo da sala. Como que a gente vai preparar a nossa sala? 3 coisinhas que eles colocaram. Primeiro, paramentação, você já sabe disso. Tem que ser uma paramentação especial, né? Máscara N95, óculos, face shield. Lembra daquelas 2 luvas que a gente já conversou? Olha que interessante. Sala com pressão negativa. Por que uma sala cirúrgica com pressão negativa? Para todas as partículas virais que estão concentradas ali dentro não saírem para outras salas e, né, se dispersarem por todo o centro cirúrgico. Então deixa tudo concentradinho ali. E normalmente as salas cirúrgicas são ao contrário. Elas têm pressão positiva. E aqui eles recomendam já uma sala com pressão negativa. Outra conduta que faz muito eficaz para a equipe se proteger. A indução anestésica e a intubação do paciente sem a presença de equipe cirúrgica na sala. Então qual que é o ideal aqui? Induz o paciente, intuba, depois vai entrar a equipe cirúrgica, instrumentador, enfermeiro, tal, para poder montar a sala, posicionar o paciente e tal. Isso tudo vai ser feito depois. Normalmente a gente faz tudo concomitante, né? Estamos ali organizando material, anestesista está entubando, aquela coisa toda. Agora não mais. Tá? Mas Felipe, isso vai atrasar muito a cirurgia. Olha, nem está tendo cirurgia direito, né? As cirurgias estão sendo adiadas e mais. O que a gente encontra muito, né? E eu conversei com vários residentes aí, país, pessoal lá do FPR, João, Larissa, pessoal lá do Nordeste, pessoal da UFG, pessoal do ABC, lá de São Paulo. E o que o pessoal tem falado? Felipe, tá rolando uma cirurgia por dia. Então cada sala tem direito a uma cirurgia. Então não tem problema nenhum a gente demorar com uma cirurgia, tá? O que importa agora é realizar o procedimento da forma mais segura possível. Próxima recomendação é sobre os materiais. 4 coisinhas aqui, hein? Primeiro, você vai precisar de 2 mangueiras de aspiração ou cabos de aspiração ou cabos de irrigação, aquela mangueirinha que a gente utiliza, né, para poder não só aspirar secreção durante a cirurgia videolaparoscópica, como também para irrigar a barriga do nosso paciente. Você vai precisar disso. 4 materiais. Primeiro, as 2 mangueirinhas. Segundo, um selo d'água. Você já vai entender por quê. Terceiro, uma capa de ótica estéreo extra, né? Uma você já vai utilizar na sua ótica, né? Se no seu serviço você utiliza uma para a ótica e uma para o cabo da fonte de luz, beleza. 2 mais uma extra. Você já vai entender por que daqui a pouquinho. E esse materialzinho aqui, ó. Água sanitária. Felipe, que é isso? Você está fazendo merchan de água sanitária? Não, não estou fazendo merchan não. Mas é porque a gente descobriu que quando você pega esta água sanitária, né, esse HClO, a 2 ou 2,5% e mistura 25 ml dela com 975 ml de água, essa solução elimina totalmente, né, quando em contato com as partículas virais. Né, elimina totalmente o vírus. E aí, qual que é a ideia? A gente vai colocar o vírus diretamente em contato com essa solução. Você já vai ver como. Beleza, separou esses 4? É só isso que você vai precisar para poder se proteger na nossa cirurgia. E aí, olha só que interessante aqui, ó. O que você vai fazer? Pega a água sanitária, você vai pegar 25 ml dela e vai colocar num potinho à parte. Felipe, como que eu vou saber que tem 25 ml? Você gosta de cozinha? Né, eu peguei uma medida próxima aqui para você. 2 colheres de sopa. Né? Uma colher de sopa tem 15 ml, 2 dá mais ou menos 30. Já bateu ali os 25 ml que você precisa. Se não quiser, bota um pouquinho ali que já está valendo. Tá? Não precisa ficar medindo muito não. Mas o fato é, um pouquinho de água sanitária você coloca no tubo e o restante você mistura, né, com 975 ml de água. Vai colocar essa solução no selo d'água. Mas não é para encher tudo não, hein? Não é para botar os 1 litro, né, de solução lá dentro não. Você vai colocar o suficiente para deixar o seu selo d'água mergulhado nessa solução. E deixa bem vedado. Olha que interessante. A gente vai colocar todo o gás do pneumoperitônio em contato com essa solução que está dentro do selo d'água.
e você já vai entender como daqui a pouquinho. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer agora no ato cirúrgico, no pneu peritônio? São 6 recomendações aqui que você vai seguir comigo. Primeira delas, a incisão dos portais tem que ser a menor possível. Quanto menor a incisão, menor a exposição a partículas virais. Segundo, a gente tem 2 tipos de acesso, não é verdade? O acesso aberto, né, que você abre o peritônio, enxerga lá dentro e introduz o trocáter. A gente normalmente faz isso pensando num paciente que pode ter perfuração de alça, num paciente que tem brida, que tem aderência, é o que se recomenda em livros. E a gente tem também um acesso fechado que a gente faz com agulha de Veress. Qual desses dois é melhor? Em tempo de pandemia é indicado o acesso com agulha de Veress. Por quê? Porque você consegue isolar a barriga do paciente sem escapar gás. Você só faz incisão na pele, introduz a agulha, insuflou de gás, depois introduz o trocáter e não deixa nenhum gás vazar para poder te contaminar. Claro, a pressão da cavidade peritoneal tem que ser baixa. A primeira nota técnica que eu te mostrei estava citando uma pressão de 10 a 15. A segunda de 10 a 12. Então, preferi padronizar, coloquei aqui para a gente só 10 a 12 para você lembrar. O que a gente lembra? Tem que ser uma pressão baixa, tá? Normalmente a gente coloca de 12 a 15. Agora a gente vai tentar sempre ficar mais próximo do 12, se possível até coloca um pouquinho mais baixo. Tudo bem? A válvula do trocáter tem que estar sempre fechada. Felipe, eu não sei o que é uma válvula de trocáter, né? Eu sou R1, nunca entrei numa cirurgia no meu internato, começou a residência, junto com a residência começou essa pandemia louca e suspendeu o meu sensor. Eu não sei o que é uma válvula de trocáter, me ajuda. Claro, isso daqui é uma válvula de trocáter, né? Isso que está lateral aqui, esse cinzinha. Qual que é o fato? Quando você vai introduzir o trocáter, às vezes essa válvula vem aberta. E aí você imagina uma barriga cheia de gás, com muita pressão lá dentro, você introduz um trocáter e a válvula está aberta. O que vai acontecer? Vai vazar todo o gás pela válvula. Você vai estar se expondo, né, àquele pneu peritônio que está cheio de partícula viral. Então, ao introduzir o trocáter, lembra de fechar a sua válvula. E aí agora você vai pegar esse trocáter e vai conectar ele diretamente no nosso selo d'água. As referências citam também um possível filtro. Mas a gente sabe que esse filtro não é disponível na maioria dos hospitais, então vamos trabalhar aqui com o nosso selo d'água, nossa maneira tupiniquinha aqui de isolar o nosso paciente. Como que você vai fazer isso? Pega o seu selo d'água que você já montou aqui comigo, lembra? É só até mergulhar o caninho do selo d'água na solução com água sanitária, 25 ml só. Você vai pegar, tem essas 2 entradas aqui no selo d'água, a A e a B, tá vendo? A A é onde normalmente a gente conecta o dispositivo no dreno de tórax. Não é verdade? Normalmente selo d'água a gente utiliza para dreno de tórax. A A você vai conectar no trocáter. E a B, o que é a B? A B é o suspiro. Normalmente no dreno de tórax você deixa esse suspiro aberto, porque todo o gás que sai do pneumotórax hipertensivo, ele passa por esse sistema, borbulha na água e escapa pelo suspiro. Aqui, se você deixar escapar todo o gás, apesar do vírus já ter passado pela solução, né, de água sanitária e a princípio já ter sido eliminado, ele vai estar sendo eliminado para o ambiente. E ainda, esse sistema aqui ele não tem pressão negativa, então normalmente ele não puxa tanto, ele não consegue puxar o gás do pneu peritônio. Então o que a gente vai fazer? Esse B a gente vai colocar no sistema a vácuo, para poder ajudar a puxar o gás do pneu peritônio. Então vamos lá, o A. Você vai conectar na mangueirinha do trocáter. Detalhe, você vai conectar, obviamente, no trocáter que não está com a entrada de ar, né? Então, pensando aqui numa cirurgia de vesícula biliar, né, que o gás a gente normalmente conecta no trocáter do umbigo, você vai conectar essa mangueirinha do selo d'água no trocáter do xifoide, né, que é o outro calibroso, deixa a mangueirinha aberta, mas só quando você encaixar ali o selo d'água. E o B, olha lá o B, você vai conectar um sistema a vácuo. Esse daqui já veio até um vácuo com um filtro, olha só que bacana. Mas normalmente não é o que a gente encontra no dia a dia. Se tiver filtro, melhor ainda. Que aí quando está com pressão negativa, o seu selo d'água vai ficar com pressão negativa, então ele vai puxar aquele gás do pneu peritônio para te ajudar, né, a não se expor. Feito isso, a aspiração também do selo d'água, né, a aspiração também, né, o aspirador que a gente vai utilizar na cavidade, você também coloca ele nesse sistema selo d'água para ajudar na sua prevenção. Bisturi.
Simples e curto aqui, né? Ou melhor, curto e grosso. O que você tem que fazer com relação a bisturis? Use o mínimo possível, na menor potência possível, porque quanto mais você usa o bisturi, mais fumaça você está colocando na cavidade peritoneal, mais difusão de aerossol, maior a exposição da sua equipe. Ok? Último momento, que talvez seja o momento mais crítico com relação à exposição da nossa equipe a partículas virais. O final da cirurgia, né? Quando você tem que desinsuflar toda a cavidade peritoneal para poder terminar, tirar a peça ali. 4 recomendações para você não se expor, hein? Quais são essas 4 recomendações? No final da cirurgia, normalmente o que a gente faz? Abre, trocar, tem gás, vaza na sala inteira. Você não vai fazer mais isso. Você vai aspirar todo o pneumo peritônio antes de retirar a peça ou antes de fechar a barriga do nosso paciente. Todo. Como é que você vai aspirar? Você pode aspirar ativamente com o seu aspirador ou o sistema selo d'água vai fazer isso automaticamente, já que você colocou ele com pressão negativa. Mas o fato é, você só vai retirar a peça, você só vai retirar o trocáter depois que a barriga do paciente estiver totalmente murcha. Segundo, na hora de retirar o trocáter, lembra daquela capa de ótica, né, para encapar a ótica que eu tinha te pedido para separar? Você vai usar ela para encapar a sua mão, né, para você se proteger mesmo, né, para não entrar em contato direto com a sua luva. Encapa toda a sua mão ali, pega o trocáter com a sua mão cheia de plástico, com a sua outra mão agora, a mão contralateral, você vai pegar esse plástico e vai fazer com que ele vá de encontro com a pele. Para quê? Para você vedar, como se estivesse vedando, como se estivesse isolando aquele trocáter do meio externo. Você está ali, ó, vedando. E aí com a sua mão direita agora você puxa o trocáter, com a mão esquerda você fecha o saquinho e, ó, roda, torce. Pronto, você retirou o trocáter, isolando ele totalmente do meio externo. Olha que bacana. E com isso, são as recomendações que a gente tem aí para você se proteger ao máximo na videolaparoscopia. Para fechar, vou colocar mais um último artigo aqui, né, que foi publicado em 14 de abril, ainda colocando algumas mais recomendações com relação à videolaparoscopia. Primeiro, sobre uma área específica. O que eles citaram aqui? O ideal seria que a gente tivesse um centro cirúrgico exclusivo para pacientes COVID. Só que isso não é a realidade do nosso sistema de saúde, né? Se o hospital tiver um centro cirúrgico, 2 centros cirúrgicos, ótimo. Bota um para COVID e um para sem COVID. Caso contrário, o que os residentes estão me contando muito que eles estão fazendo? São salas específicas para COVID. Então o centro cirúrgico é o mesmo, mas, por exemplo, a sala 1 e 2 é só para paciente COVID. E aí pula a sala 3, né, ou pula a sala 3 e 4, para poder afastar bastante quando tem mais de 4 salas, é claro. E aí só na sala 5, 6 e 7 e 8 que a gente vai atender os outros pacientes. É mais ou menos isso que a gente está vendo acontecer no nosso dia a dia. Além disso, a recuperação anestésica ela tem que ser no centro cirúrgico. Tem muito paciente, tem muito serviço que faz essa recuperação anestésica numa área à parte. Os pacientes não devem sair no centro cirúrgico. E o que eu estou vendo muito aí os residentes me relatarem? Que como está sendo uma cirurgia por dia por sala, né, a recuperação pós-anestésica ela está sendo no próprio, né, na própria sala do centro cirúrgico. Né, não tem pressa, não vai ter mais nenhuma cirurgia ali, então deixa o paciente ali se recuperando, calminho. Depois que ele se recuperou, avisa todo mundo que ele vai passar. Né, então tem que ter um caminho totalmente livre para a transferência dele. Nada de, saiu do centro cirúrgico, chama o elevador agora. Aí fica lá, 10 minutos esperando o elevador. Ih, o elevador quebrou. Tá lá o paciente ventilando. Né? Então nada disso. Ligue para o ventilador, pro elevador, quando o elevador já estiver no andar, todo mundo avisado, sai todo mundo dos corredores, que o paciente vai passar. É assim que deve funcionar. Sobre a triagem do nosso paciente no pré-operatório. É tudo aquilo que a gente já sabe, né? Uma anamnese dirigida, tem que fazer o teste rápido para Covid, como eu já te falei, de preferência 2 dias antes. E tem muito serviço utilizando TC de tórax. O que a gente tem para falar de TC de tórax, ou pelo menos o que essa nota técnica fala com a gente sobre realizar TC de tórax de rotina? A princípio, não é indicado, tá? A princípio, só com anamnese dirigida, né? Perguntar se o paciente tem sintomas respiratórios, teve contato com alguém que teve Covid recentemente, e realizar o teste rápido já é o suficiente. Se ele tiver assintomático, anamnese limpa, zerada, teste rápido negativo, manda para a cirurgia. A princípio não é para fazer TC de tórax.
Só que a gente sabe que teoria é uma coisa, prática é outra, não é verdade? E aí a gente encontra, o teste era para ser rápido, era para sair em 2 dias, não saiu. Né? Ou o teste saiu, deu indeterminado, não deu não detectado. E aí, o que eu faço? Vamos fazer ali uma TC de tórax para poder ver se tem alguma coisa. E, por incrível que pareça, a gente tem vários relatos de pacientes que tiveram um teste rápido indeterminado ou não conseguiram realizar, fizeram a TC de tórax, paciente totalmente assintomático, e a TC estava totalmente comprometida e a cirurgia acabou sendo cancelada. No dia seguinte saiu o teste e estava positivo. Tá? Então não estou aqui para julgar nenhum serviço, eu sei que isso está sendo realizado, em alguns serviços está dando certo, outros não, mas o que a nota técnica fala? Que não tem indicação. Que é para fazer TC de tórax só para paciente de urgência. Né? Paciente vítima de trauma, já vai fazer uma TC de abdômen? Aproveita, faz lá uma TC de tórax. Ou vai ter que operar, não tem como fazer um teste rápido? Beleza, faz uma TC de tórax. Né? Se o paciente assim aguentar, suportar, né? Se ele estiver instável, por exemplo, ele não vai conseguir. E aí você faz para poder triar o nosso paciente. Ok? Isso que a gente tem visto aí no nosso dia a dia. Trocáter é aquilo tudo que você já sabe, tá? A gente já discutiu sobre isso, só que ele ressaltou aqui que a gente deve sempre conferir as borrachinhas. Que borrachinhas são essas? São as borrachas que ficam dentro do trocáter e que garantem que sempre que você introduz uma pinça, sempre que você introduz a ótica, né, quando você abre ali aquele portal, não vai vazar gás. Né, para isso que as borrachas servem, e o que a gente sabe no dia a dia é que vaza gás pra caramba, né? Vaza muito gás. Quem nunca pegou um trocáter vazando, né? Isso é super normal. Então eles estão reforçando aqui para sempre conferir as borrachinhas antes de começar o procedimento, que depois que começa já era, né? Vai vazar e você não tem como mais parar. Então confere sempre antes as borrachinhas. No intraoperatório, né, tudo aquilo que a gente sabe, mais 4 coisinhas que eu vou te acrescentar aqui agora. Primeiro, filtre o pneumoperitônio, né, com aquele selo d'água que a gente já ensinou, mais a aspiração. Os dois têm que estar filtrados. Só vai retirar a peça após a aspiração do pneumoperitônio. Isso a gente já discutiu. Não abrir válvulas para desembaçar. Lembra que vai estar tudo embaçado. Não, não abre não, cara. Antes da cirurgia, coloca a ótica lá numa água quente ou passa ela no fígado. Não fica abrindo para desembaçar, que isso aumenta a exposição da sua equipe. Mais uma recomendação interessante que antes não tinha sido citada. Evite posição de Trendelenburgo. O que é posição de Trendelenburgo? Paciente com a cabeça mais para baixo. Por quê? Porque essa posição faz acumular a circulação sanguínea no seu tronco, né, no seu sistema respiratório. E aí o que acontece? Vai aumentar a quantidade de partículas virais, né, a concentração, a densidade na sua respiração. E aí é um risco aumentado da equipe, né, ser exposta à difusão de aerossol. Então deixa no mínimo possível na posição de Trendelenburgo. Caraca, Felipe, mas e aí? Se eu estiver fazendo uma cirurgia pélvica, uma cirurgia ginecológica, eu não vou conseguir enxergar nada se o paciente não ficar em Trendelenburgo. Eu sei, eu não estou falando para não fazer. Estou falando para colocar o mínimo possível. Na verdade, não sou nem eu que estou falando. É a nota técnica que está falando, porque isso aumenta a exposição da nossa equipe. Combinado? Então, sempre na medida do possível, a gente vai equilibrando ali. Assim como tem uma outra recomendação aqui que é bem polêmica, né? Anastomoses devem ser realizadas intracavitária, né? Interna, né? Isso, claro, na videolaparoscopia. Porque se traz para fora as alças para fazer anastomose, isso vai aumentar a exposição. Tá, cara, mas aí você tem que colocar na balança também, né, o tempo que isso leva. Uma anastomose intracavitária, né, para muitos serviços, para muitos cirurgiões que não tem tanta experiência assim, demora. Às vezes demora 30, 40, 50 minutos a mais uma cirurgia. Se tiver 3 anastomoses, então nem se fala. Né, vai aumentar em 1 hora o procedimento. E quanto maior for o tempo cirúrgico, maiores complicações, maiores problemas, tudo mais. Então isso tem que ser muito pesado, mas a recomendação é de que não se realizem elas fora, mas sim intracavidade. Assim como drenos, tá? Evite dreno. Sabe aquele paciente que a gente pega e fala, vou botar um dreninho aí? Ele nem tem indicação, né? Você está colocando dreno por via das dúvidas. Bota um dreninho aí. Cara, evita, tá? Porque o dreno é uma solução de continuidade da cavidade peritoneal com o meio externo. Você vai estar expondo aí, você está colocando esse paciente como um grande, né, transmissor de partículas virais, mesmo utilizando máscara.
Né? Então evite ao máximo a utilização de drenos. Gente, era isso de recomendações técnicas. Conversei com muita gente, né, antes de montar essa aula aqui, perguntando, poxa, isso está sendo realizado no seu serviço? Alguns alunos falaram, olha, está, mas é muito difícil, porque às vezes a gente não consegue pela logística da coisa. Uns me disseram que nem estão realizando, uns falaram que nem estão operando, tá? Isso tudo faz parte, pessoal. E o recado que eu tenho que dar é o seguinte, faça a sua parte, né? Nosso país, os nossos pacientes, todo mundo está precisando da gente, faça sempre a sua parte, isso tudo vai passar, o seu conhecimento você vai adquirir com o passar do tempo. Tudo bem? Vai tudo dar certo no final das contas. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Em breve, mais uma aulinha aí em sequência para a gente poder fechar todas as novidades que a gente tem aí no nosso meio cirúrgico com relação à pandemia da Covid-19. Fechado? Beijo a todos. Tchau.